Olha, eu tentei começar o programa hoje com a mesma animação de ontem, vitória do Brasil e tal, mas o dia hoje foi tão xoxo, Copa do Mundo. Se você perdeu, vamos mostrar os resultados então? E aí a gente começa a nossa conversa nesse Pop Verso especial Copa. Olha lá, País de Gales e Irã, torcedores do Irã inclusive protestaram antes desse jogo, a gente vai falar sobre isso hoje. Catar 1, Senegal 3, Catar eliminado da Copa, não adianta, não tem mais jeito. Holanda, Equador 1-1 e Inglaterra e Estados Unidos, aquele jogo que todo mundo estava esperando e prometeu, tudo entregou, nada. Mas a gente entrega muito para você com os nossos convidados. André Bastos, jornalista, narrador, imita muita gente, usa comédia bastante na criação de conteúdo dele ali. Então, André, obrigada, viu? Muito feliz de ter você aqui. Tudo bem, Mário? Um abraço para você, também para todo mundo que está nos acompanhando. Estou muito feliz de estar aqui. Vamos trocar ideia. E a gente está muito feliz também. Ana Vitória, jogadora do Benfica da Seleção Brasileira, infelizmente não aqui com a gente no estúdio, no nosso telão, só 22 anos e já com tanta conquista assim. Ana, que prazer ter você aqui. Prazer é meu, infelizmente não pessoalmente aí, né? Gostaria muito de poder estar com vocês, mas ossos do ofício, tô aqui de longe e muito feliz de estar participando do programa. Muito feliz mesmo. E ó, tem também a Alê Xavier, a Alê do Catar, mandou um vídeo pra gente contando onde ela estava na Copa de... E eu não vou dizer em qual Copa, eu vou manter esse suspense, roda a vinheta e você vai ter que assistir ao programa inteiro. Vamos começar então com os nossos convidados de hoje, André e Ana. Eu queria saber primeiro, para a galera que está assistindo, conhecer vocês um pouquinho melhor. André, você é narrador, você é jornalista. Qual é a sua relação com a Copa do Mundo? É algo que você lembra assim desde criança, de acompanhar com a família? A Copa é o maior evento, né, de futebol do mundo. E eu acho que todo mundo espera, né, 4 anos para poder acompanhar a Copa. Eu tenho relação desde muito pequeno. Eu lembro, tenho lapsos assim na minha cabeça, de memória em 98, por exemplo, a final, né, envolvendo Brasil e França. Já lembro muito da final de Brasil e Alemanha em 2002. Então eu acho que a Copa está sempre muito viva na nossa mente. E eu acho que para quem ama o futebol, para quem é apaixonado, são 4 anos de espera para quando chegar você conseguir relaxar e acompanhar. O Zé Luiz, que é jornalista, também esteve aqui, inclusive ontem no Pop Verso, ele disse o seguinte: a gente sempre lembra onde a gente estava quando alguma coisa de Copa aconteceu. É impressionante como marca na nossa cabeça. Ana, você que é jogadora profissional, como é o olhar de atleta assistindo a outros atletas passando por aquele desafio? Dá aquela coceirinha na perna, assim, ai, se eu tivesse lá, ai, eu queria ter feito esse gol, como é? Acho que nem tanto. Acho que quando se trata de Copa do Mundo e você não tá participando, você se comporta mais como torcedor, né? Não tem como. Principalmente quando o Brasil tá jogando, por exemplo, você não consegue fazer uma análise, vamos supor, aí, se eu tivesse lá, eu faria assim. Você só quer que o jogador faça gol e que tua seleção ganhe. E óbvio, o que eu posso dizer por mim, pelo menos, eu penso sempre, o que será que tá passando na cabeça deles? Será que tá passando aquele friozinho na barriga? Será que estão muito nervosos, ansiosos? Será que vão jogar relaxados? Eu fico pensando mais ou menos isso. E ó, o que deve estar passando na cabeça do Neymar e do Danilo, né? Porque hoje saiu a notícia de que eles não vão estar na primeira fase da Copa. A gente já vai falar sobre isso, mas antes eu queria mostrar para vocês o nosso perfil no Instagram, @CNNBrasilSoft. Claro que o perfil da firma tá de olho na Copa e claro que o perfil da firma tá de olho na internet. Tem vários memes da vitória do Brasil e dos gols do Richarlison. Richarlison, queridinho do Brasil, não tem como. Então segue a gente lá, porque tá bem engraçado. A gente faz esse trabalho difícil, entendeu? De reunir memes para levar entretenimento para você. Então segue o nosso @, fica de olho e também acompanha o Pop Verso. Agora, falando de Neymar e Danilo, o médico da seleção disse mesmo que os dois tiveram lesão de ligamento nos tornozelos, vão seguir com o tratamento. A expectativa é que eles joguem a Copa ainda. Não existe um prazo para o retorno, mas eles estão dizendo aí que eles devem ficar fora pelo menos nos próximos 2 jogos, então a gente imagina que nessa fase de grupos, e a gente espera que o Brasil passe para a próxima fase. O Neymar fez um post no Instagram falando sobre isso. A gente vai ver aí na tela. Ele disse o seguinte:
Hoje se tornou um dos momentos mais difíceis da minha carreira e de novo em uma Copa do Mundo. Tenho lesão sim, é chata, vai doer, mas eu tenho certeza que eu vou ter a chance de voltar porque eu farei o possível para ajudar meu país, meus companheiros e a mim mesmo. Já o Danilo também fez um post, olha aí, como sempre digo, tem 2 caminhos, chorar e lamentar, ou encarar a situação de frente e sair dela fortalecido. Se for necessário, serão 25 horas de tratamento para recuperar tempo de jogar, nem que seja 1 minuto. E aí, Ana, eu queria aproveitar isso que você falou de pensar o que se passa na cabeça dos jogadores. Eu imagino a expectativa, né? 4 anos, principalmente depois de pandemia, você esperar chegar aquele momento para você jogar. E não tem como a gente saber o que vai acontecer, né? Uma lesão pode acontecer. Como fica a cabeça desse jogador nessa hora de se sentir quase de mãos atadas ali para poder ajudar o time, né? Acho que com certeza eles devem estar muito frustrados, né? Agora, num primeiro momento. Porque são lesões, normalmente, a lesão do Neymar, por exemplo, é um trauma que dava para ser evitado, né? O Neymar, a gente sabe que o Neymar é muito caçado dentro de campo, muito perseguido. Mas imagino que hoje eles estejam um pouco frustrados e preocupados com a questão do tempo de recuperação, né? Porque com certeza o que eles mais querem é se recuperar para estar apto para jogar ainda durante essa Copa. E lesão de tornozelo não tem assim um tempo certo, é 5 dias, ou 6 dias, ou 10 dias. Vai de acordo com a recuperação de cada atleta e da gravidade da lesão, né? Pode ter rompido completamente, pode ter rompido parcialmente. E da confiança que ele volta também, né? Não é assim, do dia para a noite que você recupera a confiança e o ritmo de jogo. Então, isso numa Copa do Mundo, já começando a competição, é complicado, mas espero que os dois voltem bem. Com muito certeza. Bem agora, André, muita gente fala sobre o Neymar. É uma seleção que sobrevive sem ele? Eu acho que sim. Eu acho que, inclusive, dos 2 desfalques, eu acho que a gente precisa ficar de olho mais na lateral direita. Porque eu acho que sem o Neymar, o Tite hoje ele tem várias peças, né, que podem auxiliar a seleção brasileira, podem fazer um trabalho, podem auxiliar no trabalho dentro de campo. Ele pode botar o Fred no meio campo, fazer Casemiro, Fred, Paquetá. Ele pode botar o Rodrigo também, por que não, junto com o Neymar, na posição que seria a do Neymar. Então, não existe mais essa Neymar dependência. Agora, do lado direito, eu já acho que é uma situação que o Tite vai ter que pensar. Se ele convocou o Daniel Alves, eu acho que ele confia no Daniel Alves, embora exista uma crítica muito grande por parte dos torcedores. E eu acho que ele deveria colocar o Daniel Alves. Se ele convocou, ele tem que estar à disposição. A comissão técnica conhece, viu como é que ele está na Espanha. Então, assim, se convocou, tem que estar à disposição. E aí o Daniel Alves pode ser esse cara. A seleção treinou hoje para o próximo jogo na segunda-feira contra a Suíça. A gente está pronto para isso. A gente espera também que eles... E hoje eu participei de um videocast aqui na CNN, o videocast do Rafa Colombo, e a gente estava conversando justamente sobre o Tite. E aí, eu sempre dou o meu jeito de incluir as minhas referências aqui de cultura pop e entretenimento. Não sei se vocês assistiram Ted Lasso. Sim. O Tite não tem uma pegada Ted Lasso? Muito. Que é uma série, viu, gente? Muito. Que conta a história de um treinador de um time de futebol na Inglaterra que ele traz justamente essa liderança empática de incentivar os jogadores. Eu fiz essa conexão. By Mariana, tá, gente? Essa conexão, eu acho que o Tite tem uma pegada Ted Lasso, não tem? Eu sinto essa questão também com relação ao Tite. Você foi bem, né? Muito, viu? Tá vendo? Mariana o quê, gente? Eu trago pro meu lado e eu consigo. Você manda a bola pra cá, eu chuto pra frente. Agora vamos pra Ale Xavier, minha querida amiga maravilhosa, criadora de conteúdo. Joga muito, já joguei muito futebol com a Ale. Na verdade, assim, já joguei muito futebol enquanto a Ale brilhava do meu lado. Vou melhorar essa frase. E agora ela tá lá no Catar. E aí a gente pediu pra Ale, Ale, conta pra gente onde você tava na Copa de... Onde eu estava na Copa de 2014, obviamente no Brasil. Uma curiosidade, o meu aniversário sempre cai durante Copa do Mundo, menos nessa, obviamente. E eu queria falar um pouquinho sobre o atropelo do 7-1, porque eu decidi comemorar
o meu aniversário neste dia com os meus amigos, então foi um dia horroroso. Foi o aniversário mais triste da minha vida, a cada gol, não sabia o que fazer e as pessoas, né, meus amigos decidiram que a minha casa não é mais um ambiente seguro pra gente assistir a Copa do Mundo. Por isso que eu decidi vir passar um mês aqui no Catar e acompanhar tudo de pertinho. Um beijo pra você, tô com saudades e é nóis. Eu amei isso. Também tô com saudades, amiga. Fica aí no Catar. É melhor. Volta só no fim com o Brasil campeão, tá bom? Vocês lembram onde vocês estavam nesse jogo, Ana? Você lembra? Ah, com certeza, não me esqueço. Tava em Portugal com a seleção sub-17 na época. E nesse dia eu tava voltando pro Brasil e eu moro em Rondonópolis. Mas meu voo ia para Cuiabá e eu fiz meu pai parar lá em Cuiabá. A gente do aeroporto, em vez de ir para Rondonópolis, nós fomos para casa da minha tia para poder acompanhar o jogo. E cada gol me dava vontade de chorar, assim, não sei explicar. Não costumo chorar por futebol, né, óbvio. Mas naquele dia foi um sentimento muito ruim. Cada gol era... E a Alemanha tá sofrendo a maldição do campeão, né? Porque a Alemanha ganhou a Copa, aí 4 anos depois saiu na fase de grupos, agora perdeu. Então, assim. Vai sair de novo. Olha, eu, assim, se eu pudesse escolher, essa história nem teria começado. A Alemanha nem teria ganhado do Brasil por 7-1. Mas já que ganhou, vai sofrer essa maldição. Você lembra onde você tava? Eu lembro, eu tava junto com a minha família assistindo o jogo em casa e eu lembro que foram 4 gols em 6 minutos, né? E a cada gol que acontecia da Alemanha, a gente ficava olhando um para o outro, assim, falando, gente, o que está acontecendo? Não tinha explicação, você não conseguia explicar o que estava vendo. E eu vou confessar uma coisa para você, eu nunca mais vi os gols do 7-1. Sério? Eu não consigo Gatilho ver. assim? É melhor não? Eu já tentei, mas quando vai pro segundo gol, que é o gol do Klose, que é o que, inclusive, garante ele como o maior artilheiro da história das Copas, Copa do Mundo masculina, eu não consigo mais ver. É uma sensação muito forte. Ficou uma sensação, um gatilho muito forte na minha mente. Então agora a gente vai mostrar pro André, em primeira mão, os gols. Mentira, roda a vinheta. Vamos ver mais uma vez os resultados dos jogos de hoje? Como eu disse, depois de um dia de jogo com vitória do Brasil, hoje foi bem qualquer coisa. País de Gales e Irã, 2-0 pro Irã. Catar 1, Senegal 3. O Catar eliminado da Copa. Holanda, Equador 1-1, Inglaterra e Estados Unidos 0-0. Algum jogo hoje chamou a atenção de vocês? No meu caso, eu acho que o 0-0 de Inglaterra e Estados Unidos me chamou a atenção por conta da falta de produtividade, da falta de qualidade por parte das duas equipes. Eu achei a Inglaterra muito preguiçosa em muitos momentos. Os Estados Unidos teve chance, teve oportunidade. Eu lembro que o Pulisic colocou uma bola na trave, por exemplo. Por muito pouco, os Estados Unidos não fez 1-0 e garantiu a vitória. Mas eu achei um futebol muito pobre da Inglaterra, ainda mais de uma equipe que venceu, fez 6 gols na estreia, né? A gente quer futebol de Copa do Mundo, né, gente? Por favor, aqui, ó, 4 da tarde, me ofereçam entretenimento. Poxa vida, mas os jogadores da Inglaterra fizeram mais uma vez um protesto contra aquela decisão de impedir o uso da abraçadeira do movimento One Love, que era uma abraçadeira que eles usariam. Então, tem essa questão também. Os jogadores fizeram esse protesto no primeiro jogo e, mais uma vez, fizeram nesse jogo de hoje e ficou 0-0. Algum jogo te chamou a atenção, Ana? Olha, acho que todos os jogos seguiram ali a previsão, né? Eu, pelo menos, já esperava isso quase todos os jogos. O único que me surpreendeu foi justamente o da Inglaterra com os Estados Unidos, mas não pelo resultado. Imaginei que seria um jogo ali duro, que os Estados Unidos ia se posicionar certinho e ia criar dificuldades para a Inglaterra. Agora, o que realmente me surpreendeu foi que em momentos do jogo, especialmente no segundo tempo, os Estados Unidos teve mais o controle do jogo do que a Inglaterra. Foi mais criativo do que a Inglaterra, foi mais ousado do que a Inglaterra. E acho que ninguém esperava isso depois de uma primeira rodada, como foi, né, por parte da seleção inglesa. Olha, então, que essa foi a surpresa da rodada. O que eu mais ouço nessa Copa, com os convidados que vêm aqui no Pop Verso Especial Copa, ninguém esperava isso. Ninguém esperava isso, atrás de ninguém esperava isso, que tá a Copa da zebra, né? Dá pra esperar a Arábia Saudita vencer a Argentina? Nunca. Se tem alguém que ganhou esse resultado no bolão, por favor, achem essa pessoa. Eu conheço. Sério? Não, na verdade, eu vi no bolão lá
Alguém acertou esse resultado? Eu vi, tem que ir. Gente, Loucura. onde tá essa pessoa? Ela claramente não entende nada de futebol, né? Foi tipo minha mãe apostando no bolão, assim. Ela, vou ver aqui, vou colocar 2-1. Mas, ó, a gente tá falando sobre os jogos de hoje. Eu falei já sobre o protesto, né? O protesto dos jogadores da Inglaterra. Mas no jogo do Irã, os torcedores protestaram também por outros motivos. Então a gente pediu para a Zainab, nossa colega aqui na CNN, explicar exatamente o que está acontecendo e o que motivou esse protesto dos torcedores. Vamos ver. O Irã enfrenta uma onda de protestos e esse movimento parece ter atravessado as fronteiras e chegado à Copa do Mundo lá no Catar. No jogo de estreia contra a Inglaterra, a seleção iraniana não cantou o hino nacional. Hoje, o cenário foi um pouco diferente, os atletas cantaram o hino do país. Mas a vitória por 2-0 sobre o país de Gales dividiu os holofotes com a arquibancada, já que alguns torcedores foram reprimidos pela polícia do Catar por demonstrarem apoio ao movimento que acontece lá no Irã. Um homem levantou uma bandeira pedindo por mais direito de vida às mulheres. Ao lado dele, uma mulher com uma maquiagem que remetia algumas lágrimas de sangue. Ela também levantou uma camisa com o nome de Mahsa Amini. Esse nome é palavra-chave para a gente entender tudo o que está acontecendo no Irã. Mahsa Amini é uma jovem que foi presa por uso indevido de véu. Dias depois, ela acabou morrendo sob custódia policial. A família fala em violência policial, o que o governo iraniano nega, e fala que ela morreu em decorrência de problemas de saúde pré-existentes. Mas desde então, o Irã vem sendo palco de fortes atos, e na maioria de jovens mulheres que clamam por mais liberdade, por mais direito de escolha, direito de decidirem sobre as próprias vidas. E nem mesmo a forte repressão policial parece conter a revolta dessas mulheres. Segundo a ONU, mais de 300 pessoas já morreram nesses atos. O governo iraniano, por sua vez, acusa o Ocidente de instigar ainda mais e de interferir em problemas internos do país. Obrigada, Zainab. Zainab, que é nossa editora de internacional aqui na CNN. E como eu disse, né, a gente, claro, está de olho nos resultados, claro, está de olho no que está acontecendo dentro do campo, mas fora também. Tem muitas questões envolvendo essa Copa do Catar e você fica de olho em tudo, não só aqui no Pop Verso Especial Copa, mas no site da CNN e ao longo da nossa programação inteira. Essa época de Copa é muito boa pra gente fazer duas coisas. Compartilhar aquele texto do Se Vocês Soubessem do que Aconteceu Ficando Enojados e memes, obviamente. Então a gente já fez uma seleção dos melhores que já apareceram nessa primeira semana de Mundial. Eu poderia até começar com aquela oferta do Flamengo pro Cristiano Ronaldo, mas parece que o papo é sério, então eu não vou falar dessa ideia agora não. Então o primeiro, que é verdadeiramente um meme, foi aquele caso dos ingleses que estavam procurando cerveja e foram parar na casa de uns sheiks lá. Daí tem uma cena que um dos caras ali que tá com um bigodinho muito parecido com o meu, inclusive, tá simplesmente brincando com um leãozinho. Só que o leãozinho é praticamente do tamanho do cara e tem uma hora que ele meio que vai na jugular ali do malandro e ali eu fiquei realmente temeroso pela vida do rapaz. E aí depois tem uma outra parte que os caras estão dentro de um carro com os sheiks em uma altíssima velocidade ouvindo um Gabriel Pensador ali na night de Catar. Uma outra coisa muito interessante é que eu não sei se você sabe, mas existe um LeBron verso. Sabe o LeBron, o jogador de basquete norte-americano? Ele já foi visto jogando em quadra com ele mesmo assistindo, ele já foi visto no Carnaval de Salvador e agora ele foi visto na Copa do Mundo. É que tem um sósia dele na seleção de Camarões, o atacante Brian Mbeumo. E o próprio LeBron brincou também, falando, pô, eu também tenho trabalhos a fazer em alguns outros lugares. E tem uma parada que o brasileiro, ele é realmente muito bom em pegar coisas de outro país e deixar melhor. Por exemplo, o temaki com cream cheese, né? O que fizeram? Pegaram o mascote lá do Mundial e transformaram ele numa versão de mascotinho do SUS, o Sistema Único de Saúde. Hoje a gente fica por aqui, na semana que vem a gente volta com mais resumo dos memes que rolaram na semana 2 da Copa, hein? Valeu! Obrigada, Serginho. Gente, eu amei o LeBron verso. O LeBron verso é maravilhoso. Quanto mais LeBron James a gente tiver no mundo, melhor. Curtiu? Pô, demais. Tá maravilhoso, maravilhoso. Ó, agora a gente quer saber qual é a expectativa para o final de semana. Então, a hora de ouvir o Anthony Wells. Ele vai contar um pouquinho pra gente o que esperar do sábado, primeiro sábado de Copa e muito mais. Vamos ver. Fala, galerinha do Pop Verso, Anthony Wells mais uma vez aqui mandando um abraço gigantesco para vocês como de costume e para falar dos jogos de amanhã sábado, primeiro sábado com jogos da Copa do Mundo. Temos dois confrontos que eu queria destacar aqui. O primeiro, México e Argentina, as duas equipes que já se enfrentaram nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2010, da Copa do Mundo de 2006, por exemplo, e vai ser um jogaço porque o México empatou por 0-0 com a Polônia, vai enfrentar a Argentina, que pelo menos no papel é o time mais forte desse grupo C, mas um time que perdeu da Arábia Saudita naquela zebra histórica no primeiro jogo. Ou seja, os argentinos vão ter que correr atrás do prejuízo contra esse bom
time do México, que tem Memo Ochoa, o goleiro de Copa do Mundo. O outro jogo é França e Dinamarca, as duas seleções mais fortes do grupo D se enfrentando. Lembrando que as duas equipes também se enfrentaram na Copa da Rússia lá em 2018. Aquele jogo terminou 0-0, mas eu acredito que esse jogo não vai terminar 0-0 não, viu? A atual campeã mundial, a França, atropelou a Austrália no primeiro jogo por 4-1 e eu tenho certeza que vai ser um jogo muito bom para assistir, ainda mais em um sábado, não é mesmo? Mari, beijão para você, viu? Tamo junto. Tamo junto, Anthony. Ó, queria dizer que o André sabe imitar o Anthony. Como assim? Não. Que multiverso é esse? Na verdade, assim, primeiro um abraço pro nosso amigo Anthony Wells. Eu faço uma imitação específica, porque ele narra o jogo em inglês. Ele é narrador de jogos. É chique, né? E ele narra em inglês. Então ele faz assim, ó. Here's the shot, 1-0! Gol! É desse jeito. Um beijo, Anthony. Tamo junto. Maravilhoso, muito bom, muito bom. Anthony homenageado aqui no Pop Verso de hoje. Bom, vamos dar uma olhadinha então no que esperado. Quais são os jogos que a gente tem pela frente sábado, domingo e segunda. Vamos pôr na tela, olha aí. Sábado, então, a gente tem esses jogos. Qual vocês querem assistir mais? Bom, Vamos secar a Argentina, Argentina e gente? México, sem dúvida, sem dúvida. Vamos. Argentina e México, sem dúvida. Vamos secar a Argentina amanhã, então. Vamos lá, mais jogos. Domingo. domingo é dia de Espanha e Alemanha. Não tem jeito. Também, Ana? Assina embaixo. Gente, os jogos das 4 da tarde, né? E aí, segunda-feira, tem o nosso Brasil e Suíça, 1 da tarde. E aí, o resto não importa. Brincadeira, importa sim. Mas a gente tá focado no Brasil e Suíça. Vamos lá, placar pro jogo de segunda-feira. Eu vou de 3-1 Brasil. Nossa, gostei. E você, Ana? 2-0 Brasil, novamente. Acho que a gente não vai tomar gol, não. E vocês acham que o Brasil é campeão da Copa? Sim, eu acho que sim. Eu acho que mesmo com todos os desfalques, com todas as situações, eu acho que o Brasil hoje tem o melhor time, a melhor seleção, o melhor conjunto, tem tudo para ser campeão. Você acha, Ana? Tenho o mesmo pensamento, acho que tem tudo para ser campeão, tem um dos melhores elencos aí, tá bem encaixado, coisa que dificilmente acontece. Você vê muitas seleções com estrelas, mas que depois não tem conjunto, e a gente tá conseguindo ter o conjunto. Então, olha, o que eu posso dizer é que desde 2006 eu não estava tão confiante assim. E sabe que esse movimento vem me surpreendendo muito, assim, porque não sei se na bolha de vocês parecia que não tinha uma galera muito confiante em relação ao Brasil. E aí esse primeiro jogo deu um gás pra gente aí. O Dinho Ouro Preto veio aqui essa semana, inclusive se você perdeu os programas da semana, é só correr no YouTube, @CNN Brasil Soft, no Instagram, enfim, tem o QR Code, é só você apontar a câmera do seu celular que você consegue ver todos os programas que a gente já fez ao longo dessa semana, que são programas muito legais, a gente recebeu convidados incríveis. E aí o Dinho lançou uma provocação que eu queria até lançar pra vocês. Eu perguntei, quem vai ganhar a Copa? Brasil. Até agora, todo mundo aqui, Brasil. Mas ele falou, Mari, a pergunta é, com quem vai ser a final? E aí eu jogo essa pergunta pra vocês. Eu coloquei Inglaterra no começo, antes do início da Copa. Ainda acho que a Inglaterra pode ser uma equipe que pode enfrentar o Brasil na final. Mas agora eu já estou um pouco descrente. Acho que o que a Inglaterra fez hoje, especialmente, me deixou com o pé atrás. E você, Ana? Eu também colocava, depois da primeira rodada, eu colocava a Inglaterra como um forte candidato ao título. Hoje ela deixou a gente meio sem saber o que esperar dela, né? Esperar a Inglaterra da primeira rodada ou essa que a gente viu hoje que desiludiu completamente. Né? Então, é um cara imprevisível, mas eu posso dizer afinal que eu tô torcendo para acontecer. Né? Tá. Que é um Brasil-Portugal. Nossa, eu quero o caos, né? Eu gostei, eu quero a dificuldade. Eu quero ficar sossegado em Portugal. Eu tava pensando isso, a gente quer que os grandes passem ou a gente quer que os grandes fiquem? Porque a emoção também faz parte da conta. Aqui o pessoal não vive Copa como aí. Não vive, você não vê as ruas lotadas, porque não tem tanta expectativa, entendeu? Então você quer garantir o rolê aí, já entendi. É isso. Olha só, gostei. Ana, obrigada, viu? Um beijo grande, volte sempre, foi um prazer ter você aqui. Estar com vocês, beijão.
André, obrigada mais uma vez. Gostei que você chegou, imitou o Anthony da casa. Já causou aqui, foi ótimo te receber também. Volte sempre. E é isso, gente. Você que tá aí acompanhando o Pop Verso Especial Copa, não esqueçam, de segunda a sexta a gente tá aqui, 9h30 da noite no YouTube, 11h30 da noite na TV e no Prime Video. Bom final de semana de Copa pra vocês. Todo mundo muito otimista. Segunda-feira a gente tá de volta pra falar, eu espero, mais uma vez, sobre uma vitória do Brasil. Bom final de semana. Até lá.